precarização tem no seu início dizer assim, algo estava razoavelmente ok e as coisas pioram. A precarização é um processo, é diferente de estar precário. Estar precário é uma condição que está ali na nossa vida cotidiana. E aí eu diria que na Europa você vive mais forte esse momento de precarização, porque você tem postos mais estáveis, sei lá, alguém que era... Aqui no Brasil tem também, mas na Europa dizendo de uma maneira mais forte. Alguém tinha um emprego estável e que passa cada vez mais a viver de maneira informal, subordinado a grandes plataformas. No Brasil, temos esses casos, mas a grande maioria das pessoas já vivia no mercado informal. Eu até não gosto da palavra gig economy, porque ela não é novidade no Brasil. A história da economia brasileira é uma grande gig economy, porque o bico é uma norma permanente de vida da classe trabalhadora no Brasil. Ou seja, o gig não é uma novidade aqui. Isso significa que, para muitos desses trabalhadores, eles às vezes enxergam como uma oportunidade. Isso não significa que seja exatamente. Pois então, eu queria começar então com você, falando para você se apresentar para a galera quem que é Rafael Groman. Claro, meu nome então é Rafael Groman, eu sou professor do mestrado e doutorado em comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, do Rio Grande do Sul. Eu sou paulista, formado em Ciências Sociais em Minas Gerais, ou seja, quase em Minas Gerais, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora. Fiz mestrado e doutorado em comunicação na USP, em São Paulo, onde eu passei 10 anos. E atualmente aqui no Rio Grande do Sul eu coordeno um laboratório de pesquisa chamado DigiLabor, focado em trabalho por plataformas, futuro do trabalho e outras questões adjacentes, trabalho em inteligência artificial e por aí vai. O laboratório tem uma newsletter, e já tem 2 anos e alguma coisa, uma newsletter, um site que vai produzindo e curando conteúdo sobre esses temas. E agora a gente vai lançar semana que vem um novo produto, o Observatório do Cooperativismo de Plataforma. Posso falar depois um pouco para vocês. Uhum. Eu sou pesquisador, eu sou coordenador no Brasil do projeto chamado Fair Work, que é coordenado pela Universidade de Oxford e está presente em 20 países, que é uma pesquisação para tentar mudar a economia de plataformas em várias partes do mundo. E sou pesquisador de um projeto financiado pela Universidade de Cambridge, chamado Histórias da Inteligência Artificial, focado muito no trabalho de brasileiros em plataformas que alimentam a inteligência artificial. E tem aí uma série de linhas do Lattes, mas a gente vai ficar falando de projeto aqui, projeto ali, mas basicamente tem isso, a gente pode começar o papo. Ah, maravilha. Enquanto a gente estava aguardando aqui, eu estava até comentando com o Matheus, uma coisa que a gente vê bastante produzindo o Startup Weekend, organizando Startup Weekend na região, que há um bom tempo já acontece de você chega, começa o evento e vem uma galera com a ideia de vamos fazer o Uber de alguma coisa. Sempre a ideia de vamos fazer o Uber, porque o Uber virou essa coisa gigante, não por acaso virou o uberização, e todo mundo parte da ideia de que não, fazer algo parecido com Uber é bacana, é legal e tudo mais. E já tem algum tempo que ficou até, de certa forma, batido a gente falar o quão ruim que é a uberização do trabalho, que a quantidade de problemas que a uberização traz para o mundo hoje. E é um pouco complicado, eu acho, a gente falar sobre a precarização do trabalho, a uberização, a precarização do trabalho digital, e a gente falar para as pessoas, não, a gente pode fazer o cooperativismo digital, a gente pode ir por esse outro caminho, né, que usa o que o Uber usa, só que organizado de uma forma diferente. Aí a minha pergunta é a seguinte, como que a gente coloca, porque eu acho que antes de fazer as pessoas se conectarem na plataforma, elas têm que entender por que tem que estar naquela plataforma, né? Por que alguém estaria no
no cooperativismo digital. E como que a gente faz essa mudança da mentalidade da pessoa, sendo que ela vai para o Uber muitas vezes achando, não hoje, no caso de pandemia, mas antes um pouco da pandemia, porque ela é hipnotizada pela ideia de eu vou ser o empreendedor, eu vou fazer meu horário, eu vou fazer tudo do meu jeito, então isso aqui é liberdade, essa ideia muito neoliberal que foi colocada na mente das pessoas. Como que a gente tira essa ideia neoliberal para colocar a ideia do cooperativismo, para aí sim ter o cooperativismo de plataforma? Ótimo. Tem 3 perguntas numa só. Vou tentar não Kinder Ovo. Vou tentar não monopolizar, mas assim, vou falar em 3 pontos. Uma questão do Uber para alguma coisa, o segundo focado na precarização e o terceiro focado mais na questão do cooperativismo de plataforma, que é a tua pergunta final. Em 2018, eu dei uma palestra em Poços de Caldas, na PUC, e eu fiz toda uma fala voltada à análise crítica do vocabulário ligado à ideologia do Vale do Silício. Tudo que envolve disrupção, inovação, toda essa gramática meio coach, meio LinkedIn, né? E de como a gente precisa também, quando vai... A minha palestra era meio isso, assim, como que a gente precisa, ao repensar o mundo, a gente tem que repensar as palavras que a gente usa para nomeá-los também. E aí, depois de uma fala muito crítica, a gente precisa pensar no nosso lugar também em relação. A gente não está no Vale do Silício, a gente está, por exemplo, agora estou em Porto Alegre, morava em São Paulo, a gente não está na Califórnia e é preciso pensar primeiro as condições materiais que a gente vive. Assim que eu terminei minha fala, um cara levantou a mão e falou assim: mas como eu faço para criar uma startup, não sei o que, de base tecnológica aqui em Poços de Caldas? Eu falei: você não entendeu, justamente essa questão, não é uma solução mágica universal, uma chave universal para todas as coisas, porque não é assim que funciona. Isso o Evgeny Morozov vai chamar de um solucionismo tecnológico. E isso vai me conectar daqui a pouco com a terceira pergunta, porque isso não perpassa só os startupeiros tradicionais. Isso perpassa também o imaginário tecnológico de quem está construindo o cooperativismo de plataforma. E mesmo assim, eu dou aula na área de comunicação. E os meus alunos de publicidade de semestre tiveram que prototipar plataformas para a economia, chamada economia criativa, não gosto muito desse nome, mas os trabalhadores da cultura do Rio Grande do Sul. E é muito forte essa coisa de vamos criar um aplicativo e resolver as coisas. Esse imaginário de que basta criar um aplicativo e basicamente todos os problemas da vida estão resolvidos. E isso é muito interessante. Tem uma série na Netflix chamada Sexify, não sei se vocês já viram, que é muito isso. Basicamente, ela quer criar um aplicativo. Tá? Vocês podem ver na Netflix uma série de comédia, assim, tal, mas que, numa análise crítica, é isso. Assim, o aplicativo, a plataforma, uma solução tecnológica deve ser o resultado de um processo e não exatamente uma coisa fetichizada, seja para uma startup de fundo tradicional, seja para uma questão para um lado cooperativista. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto em relação à precarização. Ontem, um jornalista me perguntou se plataformização, que é um termo que eu tenho trabalhado em conjunção com a questão da uberização, né, porque plataformização é entendida como uma crescente dependência de plataformas digitais para conseguir sobreviver. Tem uma série de plataformas, não necessariamente só Uber. Tenho me aventurado muito nas questões das fazendas de clique, posso falar depois melhor. Uhum. Ele me perguntou, plataformização é sempre sinônimo de precarização? E aí, como diz meu irmão, a mania velha de sociólogo é sempre falar para as coisas, depende. Depende, não do que significa. Por quê? A palavra precarização tem no seu início dizer assim, algo estava razoavelmente ok e as coisas pioram. A precarização é um processo, é diferente de estar precário. Estar precário é uma condição que está ali na nossa vida cotidiana. E aí eu diria que na Europa você vive mais forte esse momento de precarização, porque você tem postos mais estáveis, sei lá, alguém que era... Aqui no Brasil tem também, mas na Europa dizendo de uma maneira mais forte. Alguém tinha um emprego estável e que passa cada vez mais a viver de maneira informal, subordinado a grandes plataformas. No Brasil, temos esses casos, mas a grande maioria das pessoas já vivia no mercado informal. Eu até não gosto da palavra gig economy, porque ela não é novidade no Brasil. A história da economia brasileira é uma grande gig economy.
porque o bico é uma norma permanente de vida da classe trabalhadora no Brasil, ou seja, o gig não é uma novidade aqui. Isso significa que, para muitos desses trabalhadores, eles às vezes enxergam como uma oportunidade. Isso não significa que seja exatamente, né? Mas, vou dar um exemplo assim, de coisas que às vezes nos chocam. As fazendas de clique que eu estou estudando, as pessoas ganham 0,006 centavos para curtir uma foto no Instagram que a plataforma manda. Eles passam um dia clicando coisas no Instagram com uma série de celulares para ganhar 0,006 por tarefa. Você vai falar com as pessoas, eles falam, Rafael, eu era catadora de latinha. E até isso está mais difícil. Eu estou com filhos pequenos em casa durante a pandemia e isso pelo menos eu estou ganhando alguma coisa e às vezes até menos do que quando eu catava latinha, mas é o que tem para hoje. E aí entra numa série de nuances que eu acho que até no início a questão esse discurso neoliberal forte, ele estava mais presente do que... Eu acho que a pandemia tem ainda muita gente assim, mas ao mesmo tempo tem gente que vai matizando. Eu não concordo com isso, mas é o que eu tenho para sobrevivência. Então, não deixa de ser uma apropriação do neoliberalismo dos nossos corpos, né, e das nossas formas de viver, mas que tem isso. Vou partir para a terceira para você me encher de perguntas de novo. Não, mas tem um gancho interessante aí, eu acho, que é realmente interessante que realmente no Brasil gig economy só é um termo que chegou para a gente conseguir dar um outro nome para o que a gente já chamava de bico, mas já existia mesmo antes. Mas ao mesmo tempo, será, e aí viajando aqui, será que a ideia de bico, muitas vezes a pessoa tem um orgulho, às vezes, nem todos, é claro que não, mas tem gente que tinha orgulho em falar que vivia de bico, porque gostava de viver assim, a maioria não, mas tem gente que fala que preferia ir por esse lado, preferia ir trabalhar numa plataforma do que viver trabalhando pro dono da empresa. Será que isso acontecia, ou acontece até hoje em alguns pontos, porque essa galera, os donos das empresas, eles realmente sempre se colocaram de uma forma muito problemática com os empregados no Brasil? Eles, não que no resto do mundo também não aconteça isso, mas no Brasil de uma forma onde a burguesia atua de uma forma tão pesada em cima do empregado, onde que ele sonha às vezes em ter como pelo menos ter o controle de algo que ali dentro daquela empresa ele não tem, e por isso a ideia do bico, a ideia de ir para uma plataforma, por pior que seja, ele sabe que não é boa, mas pelo menos ele tem um mínimo de liberdade, ou acha que tem, que na empresa onde ele vê o dono e o dono faz de tudo com ele durante o dia, ele não teria? Sim, na verdade, em última instância, assim, radicalizando, a relação capital-trabalho é problemática. Deixando isso um pouco mais nuançado, qualquer atividade de trabalho, do ponto de vista do capitalismo, qualquer, pode ser jornalista, designer, professor, entregador, ela sempre envolve um quê de criação, expressão, possibilidade de fazer gambiarra, de táticas, estratégias, e sempre vai ter exploração, controle, cansaço, sofrimento. Sempre é um misto. E isso eu digo que é quase a gente, uma autoanálise em relação ao nosso trabalho. Isso serve tanto... vou dar um exemplo de um amigo meu que é publicitário. E publicitário tem aquela coisa de... até alguns tinham essa coisa de vou trabalhar até de madrugada porque eu adoro isso e eu vou olhar. Ouvindo a publicidade, minha esposa também. A gente entende muito bem como que funciona. Exato. E aí, ao mesmo tempo que é uma adrenalina, tem coisas que são interessantes, mas ao mesmo tempo você às vezes você sabe disso, como nós professores, que também passamos às vezes madrugada fazendo coisas e tal. E esse mesmo amigo meu teve uma época que ele foi trabalhar de caixa num banco. Ele falou, Rafael, o trabalho é uma merda. Muito complicado, tal. Mas tem uma coisa que eu gosto mais do que quando era na publicidade. Deu os 4, 5 da tarde, não penso mais em trabalho. Largou a caneta. Largou a caneta. Isso não significa que nenhum nem outro. Isso significa que tem contradições. Quer dizer, nunca vai ter uma coisa que seja
uma atividade de trabalho, nossa, estou completamente realizado. Vou dar um exemplo meu, assim. Tem dia que, reuniões, lives, aula, eu saio sugado do Zoom, assim, parece que eu tô... É ótimo, mas ao mesmo tempo o corpo vai dando sinais de cansaço, ou seja, qualquer atividade de trabalho envolve isso. Isso para te responder essa questão. Bom, será que no Brasil essa relação... É óbvio que se você falar para o trabalhador tenha mais, você vai ter mais liberdade, a gente vai querer, né? A Ludmila Billy, uma colega minha, vai falar: as pessoas que criticam quem quer continuar sendo autônomo, vou colocar você numa cadeira de 9 a 5 da tarde com uma hora de almoço para você ver se você prefere ter um horário mais flexível, né? Eu acho que são os controles em relação aos trabalhadores que vão ficando mais sofisticados, tanto em termos dos mecanismos, quanto em termos dos discursos. Porque os discursos das empresas também são para dizer: olha como eu sou inovadora, como eu sou diferentona, como eu sou tal, em todos os setores, no sentido de uma gestão da imagem muito bem colocada. Eles têm setores que eles chamam de setores de políticas públicas, que é basicamente de gestão da imagem deles, de relação com a academia, de relação com... para mostrar como eles têm, combate o racismo, combate não sei o quê. Então, tudo isso faz parte de um pacote e que muitas vezes as pessoas não têm escolha, ainda mais durante a pandemia, eles se aproveitam de alguma maneira do extremo desemprego em vários países do mundo, e aí não é à toa que o trabalho por plataformas cresce pós-crise de 2008 na Europa, nos Estados Unidos, porque vem nesse rescaldo de não é uma sociedade de pleno emprego que está colocada, né? Isso para dizer que tem, de uma maneira, seduz. Muitas dessas plataformas que eu estou estudando, das fazendas de clique, eles entram em YouTube de ganho em renda extra fácil. E aí eles descobrem essas plataformas e começam a trabalhar por elas. Não é uma opção, exatamente, né? Para alguns até pode ser, mas isso é uma coisa importante, coisa da opção ou não. Há 10 anos, o meu mestrado foi sobre jornalistas freelancers. E à época, eu fiz uma categorização meio simples, que era assim: eu identifiquei freelas que eram freelas por opção. Lógico que tinha os CLTs que faziam freelas, esse é um. E os que só eram freelas, tinha os freelas por opção, que era um jornalista que saía, trabalhou 10 anos em redação, agora está com filho, está com família, está com alguma coisa, não quer mais viver nas redações e passa a viver como freelancer, como uma opção de vida, com um network que ele já tinha construído na atividade de trabalho. Porém, tinha um freela por imposição. Não é que ele queria ser freela, era um recém-formado que não tinha emprego e começava a fazer vários freelas porque era a maneira de sobreviver. Então, aí o próprio nome vai confundido, como se os dois fossem a mesma atividade de trabalho. E, de fato, as condições de trabalho de um freela por opção e de um freela por imposição é muito diferente. Tanto em termos de insegurança, ansiedade, sofrimento, é muito, muito diferente. Mas, para responder a tua terceira pergunta lá do cooperativismo, eu realistamente... dizer muito direto, muito franco, não acho que o cooperativismo de plataforma vai substituir em médio ou curto prazo as grandes plataformas. Não vai. Ano passado eu dei uma entrevista no rescaldo da greve dos entregadores para a BBC, essa é uma matéria grande, assim, tal, chamado Adeus iFood. Era sobre cooperativas de entregadores que estavam nascendo e tal. Não vai ter um Adeus iFood. Motivo 1, efeito de rede. Por que eu vou baixar mais um aplicativo? Tem uma questão também, enfim, até de marca, de logística. Vamos supor, uma pessoa que hoje está em isolamento social, às vezes tem uma hora de almoço, tem que pedir o almoço em determinada hora, tem que voltar para uma reunião. Ele vai, às vezes, pedindo onde ele já sabe, nos pontos do consumidor. Do ponto de vista mais empresarial, tem, no mínimo, um problema, que essas empresas têm muita bala na agulha. As grandes plataformas, desde, assim, mecanismos de rentismo, de financiarização, de como você pode ferrar todos os seus concorrentes colocando promoção lá embaixo.
frete grátis e tal. E tem um último ponto. Nesse ponto, só comentar uma coisa. Tem uma live que eu fiz com o diretor da Globoplay, o Eric Bretas, e é uma pessoa que eu tenho acompanhado. Ele saca muito. Ele não é só um gerente, um executivo da Globoplay, mas ele saca do negócio. Ele falou, Rafael, a gente da Globoplay não concorre exatamente com Amazon e Netflix. Isso estou pensando no Globoplay, não estou pensando numa cooperativa de audiovisual. Por isso que o buraco é um pouco mais embaixo, a gente precisa ser realista nesse ponto. Não vai concorrer a médio prazo com os grandes players. E tem um último ponto que o cooperativismo, historicamente, tem uma crítica que se faz a ele. E para os coletivos, de uma maneira geral, o risco de autoexploração. É isso. Em vários coletivos a gente vê isso. Isso não significa deslegitimar, longe disso. Eu sempre falo que esse é o ponto de partida para a gente pensar as possibilidades. Do tipo, vou dar um exemplo, tem um jornal na Argentina chamado Tempo Argentino, que uma história linda deles, linda e sofrida, obviamente, linda agora, né? Mas basicamente era um jornal tradicional de esquerda em Buenos Aires. Quando o Macri assumiu, esse jornal ganhou muito dinheiro na época da atual vice-presidenta, lá fugiu o nome. Sim. Kirchner. Quando o Macri assumiu, ele zerou a grana para o jornal. Você não vai mais receber dinheiro. Em algum tempo, os donos do jornal pararam de pagar salário e decretaram falência. Os trabalhadores, os jornalistas, ocuparam a redação do jornal e montaram uma cooperativa no lugar. E nisso jogaram bombas, as pessoas jogaram bombas no jornal para atacar os jornalistas, uma série de coisas. De 200 jornalistas que tinha no início, ficaram 100. Quando eu estive lá faz 3 anos, para ver um pouco como era a experiência e tal, a maioria ganhava menos na cooperativa do que ganhavam antes. Mas estavam ali para sobreviver porque não tinha outra questão e gostava muito daquilo também. Rafael, hoje eu tenho que fazer outras coisas para poder sustentar, mas eu gosto mais do jornal hoje do que era antes. Então tem isso, assim, tem uma questão da autogestão, historicamente tem problemas, não dá para a gente romantizar totalmente essas experiências. Partindo desse pressuposto, desses pontos de alerta, eu acredito que o cooperativismo de plataforma ou plataformas controladas por trabalhadores, que podem ser coletivos, no Brasil eu acredito que vai ter muito mais coletivos do que cooperativas por questões jurídicas, falo disso daqui a pouco, eles podem realistamente criar circuitos alternativos de produção e consumo, baseado, por exemplo, em economia local. Isso eu acho que é possível. Eu estava conversando... Bom, a gente tem casos... vamos pegar o caso do MST no Brasil. O MST não é um grande player no sentido comercial de alimentos. Porém, grande player no modo tradicional. Mas se você olha, o MST é o maior produtor de alimentos orgânicos da América Latina e de revendedor. O MST não é só um movimento de luta pela terra, pela reforma agrária, mas também produção de alimentos. Então, se trabalhadores plataformizados aprenderem, por exemplo, para ficar no exemplo brasileiro, mas tem outros, um princípio básico do cooperativismo é a intercooperação. Eu não acho que o cooperativismo de plataforma tem que ter a mesma escala exatamente dos grandes plataformas, mas essa escala se dá pela intercooperação. Antes de voltar ao MST, só para falar da escala, na Europa tem a CoopCycle, que é uma federação de cooperativas de entregadores. Sim. E eles querem um software que só cooperativas podem usar, e tem os afiliados. Então, se você está em Paris e você baixa o aplicativo e está lá, que estou em Paris. Baixei o aplicativo e estou lá usando. Se eu vou mudar para outra cidade que tenha também CoopCycle, com outra cooperativa, em Berlim, por exemplo, eu não preciso baixar um novo aplicativo. É o mesmo aplicativo, você já conhece ele, já sabe como funciona, só muda a cooperativa local. Essa é uma maneira de você ganhar escala sem necessariamente ser um aplicativo que esteja ele mesmo em todos os lugares. Isso dá para acontecer no Brasil. Se bem que eu já teve problemas do Brasil com a CoopCycle, isso podemos falar depois. Mas no caso do que está falando do MST, imagine, por exemplo, uma cooperativa
de entregadores que se ligam a uma cooperativa, um coletivo de agricultores que se ligam a cooperativas de pequenos restaurantes locais, cooperativas de profissionais de tecnologia, para criar, enfim, também um software. É possível você fomentar a economia local a partir de um arranjo como esse, que não vai ser o arranjo mainstream, mas é possível que ele seja fomentado, inclusive, como política pública, não só de trabalho decente, mas também de alimentação saudável. Porque, mais um exemplo vindo da França. Você tem a Restos Paris na França, que eles se juntaram a um selo de alimentação saudável e com o dinheiro da Câmara Municipal de Paris. Eles não entregam McDonald's. Eles vão entregar alimentos que sejam considerados saudáveis ligados aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, ou seja, uma política pública de trabalho decente e de alimentação saudável para a população de Paris. Então, você liga isso a outras pautas também. Isso eu acho que é importante. Uma outra pauta, só para deixar você fazer mais perguntas, são as cooperativas de dados. Tem uma iniciativa, cooperativas de dados, basicamente, é um subtipo de cooperativa de plataforma, baseado com muita força os dados serem propriedade dos trabalhadores. Um exemplo é a Driver's Seat em Nova York, que eles são motoristas que trabalham para Uber, mas eles são uma cooperativa de dados. O que eles fazem? Eles pegam os dados que a Uber, teoricamente, pega dele, eles, durante o trajeto todo, vai recolhendo os dados deles mesmos, de geolocalização, de tráfego e tal. Eles pegam esses dados e revendem para os órgãos públicos por um preço mais barato do que a Uber ou outras Big Techs venderia para os órgãos públicos. Dessa maneira, eles ganham dinheiro a partir dos dados que eles geram, e as prefeituras, órgãos municipais, locais, não sei o que, órgãos públicos, dependem menos das Big Tech para conseguir construir suas políticas de infraestrutura, de tráfego urbano, suas políticas urbanas de uma maneira geral. Então, são dois exemplos de que é possível construir iniciativas articuladas com outras, mas que é uma construção. Eu chamo disso de experiências ou de laboratórios, porque vão estar em construção e que não tem fórmula pronta. Todo esse conjunto de ideias e de cases que você estava falando aí, é bom que você também resumiu mais perguntas aqui que eu ia fazer. E agora eu posso fazer uma sequência de mais perguntas. A gente sabe, por exemplo, que o iFood e o Uber não tem interesse em pequenas cidades, né? Que eles funcionam aí, o iFood, acho que quando tem 50 mil habitantes, e o Uber quando tem de 300 a 500 mil habitantes, pelo menos, né? Para ele começar a funcionar. O que abre caminho para outras empresas como elas começarem a operar nessas pequenas cidades. Antes de ter, por exemplo, eu estou aqui em Passagem Mariana, que é entre Mariana e Ouro Preto. Antes, aqui não tinha iFood até outro dia, mas tinha o iQfome, tinha um outro aplicativo. E aí começa a surgir esses outros aplicativos, fora os restaurantes que começam a comprar os apps de uma empresa X, aí vai usar o app lá para a loja dele e tal. Aí a primeira pergunta que eu tenho é: será que nesses lugares onde esses aplicativos não têm interesse em chegar, seria mais fácil a gente construir esse cooperativismo, esse associativismo, e esses lugares fazerem essa rede, já que eles passam por uma espécie de sombra das Big Techs, onde elas não têm interesse? Porque aí fica mais fácil, e aí a gente pode levar isso também até para as favelas, por exemplo, onde tem aplicativo que não quer rodar lá dentro porque X ou Y. E aí eles criam, né, nesses lugares também, nessas comunidades, os aplicativos próprios que funcionam tão bem quanto. Então, às vezes, a sombra dos aplicativos poderia gerar uma forma das pessoas trabalharem de forma cooperativa, né, usando a internet para isso. E aí, esse é o primeiro ponto. O segundo tem a ver com a economia hyperlocal, que é a economia baseada num raio, o que você pode fazer num raio de até 2 quilômetros a pé, no máximo. Então, assim, a economia funcionando aí. E aí tem a ver com o que você falou também, dessas conexões entre associações, né? Então, seria que talvez
fomentar a economia hyperlocal e fomentar em pequenos lugares seria uma estratégia interessante para fugir desse espaço das Big Techs? Sim, mas também não sei. Coisa de sociólogo. Aposto nisso. Inclusive, tenho conversado com... Eu tenho procurado um esforço com os próprios formuladores de políticas ligados à prefeitura. Eu acho que o primeiro ponto do cooperativismo de plataforma, por isso a gente vai lançar semana que vem, fazer um momento merchan, o Observatório do Cooperativismo de Plataforma, porque a gente detectou que as pessoas não sabem o que é isso. Fora da nossa bolha, você vai falar... Eu vou falar esses dias com o secretário de Inovação Tecnológica de uma cidade aqui na região de Porto Alegre, chamada São Leopoldo, que é onde fica a Unicinos, o campo central da Unicinos. E a Unicinos é uma referência nacional em cooperativismo. Fui chegar para o cara, para o secretário, e falei, você sabe o que é isso? Não faço a mínima ideia. Então, eu tive que apresentar, fazer uma apresentação do que é, de como pode pensar possibilidades na cidade. E por isso que a gente está lançando um observatório com vídeos fáceis no IGTV, para as pessoas verem, a gente vai lançar um doc, para começar primeiro a espalhar essa palavra, para que mais pessoas tenham acesso a essas possibilidades. Eu acho que sem isso a gente não consegue avançar também, porque as pessoas falam, tá, mas se elas não sabem que é possível aquilo, por que elas vão fazer? Até um outro exemplo, eu estou trabalhando por um lado com os entregadores e por outro eu estou terminando uma pesquisa sobre cooperativas de jornalistas, que comecei lá com o Tempo Argentino e hoje a gente mapeou, e quando você vai falar no curso de jornalismo ou nos cursos de comunicação, os alunos nem sabem que existem cooperativas de publicitários, por exemplo. Então, se as pessoas não sabem, como que elas vão querer criar isso um dia? E não sabem das reais possibilidades. Então, primeiro, eu acho que passa por as pessoas saberem o que existe para que elas consigam imaginar outros modelos que não sejam só o já tradicional. Um segundo ponto, que você coloca bem, da questão da interiorização, e, aliás, saudades de Mariana Ouro Preto, eu tive também em 2018, aí final de 2018, na UFOP, no campus lá de comunicação. E o que eu ia falar, essa questão da interiorização, o Brasil tem o cenário do trabalho por plataformas na área de entrega no Brasil me parece um pouco singular no que se refere à interiorização. Coisa que na China tem algo parecido e tal, que em cidades pequenas, tem vindo outras startups preenchendo isso. Duas que me vêm à cabeça, que não estão no foco da minha pesquisa agora, mas que está no radar, digamos assim. Be Delivery, que é uma startup do Nordeste focada em pequenas e médias cidades. É uma startup de base tradicional, o foco delas é pequenas e médias cidades. Outra que você deve conhecer, que é o Zé Delivery, que é quase uma coisa de franquia e tal, também muito presente em pequenas e médias cidades. A Equifome acabou de ser comprado pelo Magazine Luiza. Então, com o mercado mainstream já tomado pelos grandes em iFood, Rappi, Uber Eats e tal, 99 Food vindo com força também, o interior já está sendo disputado por uma outra leva de aplicativos. Então, quando eu falo que sim, porque aposto nessa questão local, e quando eu digo depois que não sei, é porque eu adoraria testar numa cidade. A gente está com uma experiência em construção na cidade de Salvador, para chaveiros, e adoraria uma experimentação dessa numa cidade tipo São Leopoldo, para ver, o que vai dar? Quando eu falo que a gente deve colocar o acento na experimentação, é isso, assim, começar a construir coisas e ver no que dá. Por isso o papel das universidades também, de incubar essas iniciativas, de ter uma... E não sou da área de administração, mas o pessoal fala quádrupla hélice, quíntupla hélice, que tem esses diferentes atores envolvidos para dar sustentação, mas essas experiências vão ter que nascer, senão a gente não vai ter resposta para isso, digamos assim, com segurança. Mas eu aposto que é possível. Inclusive, como eu falei, isso como política pública. Eu adoraria que em 2022, 2024, partidos e políticos das mais diferentes tendências colocassem isso como, não a criação de um aplicativo em si. Isso, como eu falei, é o de menos e pode virar um elefante branco. Como que você cria um ecossistema
local, de incentivo à economia local, que tenha essa base do cooperativismo de plataforma, ou o nome que quiser dar para isso. É o que a gente tem tentado aqui, na verdade. O que a gente tenta fazendo valer é justamente isso. E aí, de certa forma, você falou de algo que eu já ia abordar por aqui, que é interessante também, que é, você falou, o Ike Fome, que até outro dia era para pequenas cidades, ele foi comprado pela Magazine Luiza. Né? Então, já chegou aí. E aí o que a gente começa a ver é que algumas empresas que surgem pequenas nessas cidades pequenas e vão ganhando corpo, rapidinho elas chamam a atenção dos grandes. E aí chamou a atenção do grande, acabou. Não tem mais espaço, né? Se o Snapchat passou por esse problema quando esbarrou com o Facebook, não vai ser um Ike Fome que vai conseguir escapar, nem um Zé Delivery. E a gente vê que, por exemplo, aqui no interior, a gente vê bastante isso, que quando começa a surgir alguns projetos na universidade, na UFOP, tem alunos querendo criar as startups e tal. Quem surge ali para apoiar esses projetos, muitas das vezes, é uma Samarco, que é o que acontece aqui, por exemplo. É uma Vale. Só que aí a condição criada para ter apoio vocês vão criar soluções de startups que resolvam o meu problema. E todo mundo vai querer resolver o problema e vai nessa busca por esse investimento mínimo, inclusive, porque é o único jeito de fazer isso no interior. E você não consegue sair disso. E aí a política pública, eu acho que ela se torna um pouco mais difícil também, porque acaba que a prefeitura muitas vezes depende dessa grande indústria que está ali. Então, eu vejo esse caminho como sendo um teste interessante, mas ele talvez não tenderia a funcionar melhor em cidades que, por algum motivo, a universidade é forte na cidade e não tem uma grande indústria instalada ali que possa capturar para ela essas tecnologias e continuar do jeito que está para todo sempre? Com certeza, com certeza. Agora, por outro lado, eu tenho visto, até me surpreende, agora com o DigiLabor acabou se tornando quase assim, um lugar seguro para as pessoas conversarem. Tipo, Rafael, eu quero falar com você sobre a iniciativa que eu estou criando, não sei o que, a gente vai lá, conversa e tal. Então, eu tenho recebido muitas dessas conversas, uma delas faz um mês, mais ou menos. Não é exatamente um projeto de cooperativa, mas parece muito com aquela ideia do coletivo de dados. O pessoal se inscreveu para um concurso de startup no Rio de Janeiro, total tradicional concurso de startup, total mainstream, assim. Eles passaram e estão construindo uma coisa meio fora da curva dentro do fomento mainstream. E ontem eu falei com outro que também passaram no coisa que você olhar e fala, não, isso não foi aprovado, né? Mas foi. Então, quase maneiras de hackear o sistema por dentro também. Não acho que seja fácil, né? Mas uma cidade como Mariana, Ouro Preto, a questão da Samarco, enfim, eu acho que boa parte dos municípios brasileiros viveriam isso, com uma parte das universidades também. Eu fiquei 10 anos na USP, e antes tive federal em Juiz de Fora. Eu acho a federal de Juiz de Fora e as federais e públicas de Minas, por exemplo, com menos, às vezes, até influência de outros atores assim do que a própria USP. Em que você tem quase assim uma praça Santander de empreendedorismo ambulante por ali. E, enfim, então, que às vezes eu falo para as pessoas que elas têm o imaginário da USP, porque não necessariamente se efetiva. Agora, esse é um grande desafio. A gente tem, no caso da App Justo, eles não são um coletivo nem uma cooperativa, por enquanto eles estão se colocando como uma startup, 2 ou 3 pessoas estão colocadas. Receberam investimento anjo, que eu ainda não sei de quem eu adoraria assim, saber. Eu até eu conversei também com eles e falei isso para eles, que o que talvez diferencie eles por enquanto, o discurso deles é muito ligado e os princípios que eles se embasam são ligados ao cooperativismo de plataforma, ao trabalho decente, objetivo de desenvolvimento sustentável. O entregador escolhe qual o preço quer dar para o corrido e tal. Algo a ver o que vai dar certo. Já outras iniciativas, tipo essa do Salvador, que eu falei que vai ser construída para chaveiros,
ou outra de Curitiba chamada Safe Coop, tem nascido também com intercâmbios com o Ministério Público do Trabalho, que tem se interessado por essa pauta. Né? Mas eu acho que nenhuma dessas questões são definitivas. Não acredito, como eu falei antes, e a sua fala reforça, pode ser que uma cooperativa também vire a próxima, me fugiu agora o nome, eu estou com uma Magazine Luiza na cabeça, mas o Ike nada garante que essas coisas vão se fortalecer. Está no campo dos riscos que eu falei antes. Né? Mas o ponto, uma vez uma pessoa me perguntou, Rafael, se você já sabe que tem essa dificuldade, por que você ainda insiste em falar sobre isso, em pesquisar sobre isso? E aí complemento com outra provocação que me fizeram quando eu entrei nesse projeto Fair Work, um professor que eu convidei para fazer parte da equipe falou: trabalho decente é uma coisa muito liberal para mim ou é revolução ou é nada. E eu mesmo sabendo, eu mesmo tendo críticas à própria noção, eu resolvi entrar, porque eu acho que a gente precisa enfrentar as contradições. Eu virei para o professor e falei, é muito fácil a gente já ter essas respostas antes, mesmo às vezes já tendo quase certeza, e a gente ficar de mãos cruzadas, porque o momento agora exige a gente botar o pé na lama mesmo e ver como que as coisas podem rolar, mesmo que a curto prazo, porque senão as coisas vão continuar do jeito que está. Né? Então, eu sempre gosto de usar uma frase do David Harvey, que as contradições teimam em não se resolver, elas apenas se deslocam. Então, as contradições vão estar no âmbito do cooperativismo, já estavam antes no âmbito do cooperativismo tradicional. Rosa Luxemburgo escreve Reforma ou Revolução e fala que as cooperativas, no máximo, seriam reformistas, e já com uma série de contradições. E eu tenho um texto que eu digo que o cooperativismo de plataforma só aprofunda essas contradições, porque, às vezes, a depender de quem vai movimentar a plataforma cooperativa, pode ser algo mais próximo do revolucionário, pode ser mais próximo do startupeiro, que também reinventa o cooperativismo de um modo de vista mais LinkedIn, como eu estava dizendo. É recheado de contradições, mas a gente precisa enfrentá-las. Né? Esse é o grande desafio que a gente tem. Assim como eu acho que o projeto Fair Work ele é muito bom em avaliar as plataformas em relação ao trabalho decente, colocar os princípios do trabalho decente, mas que só avaliar e tentar fazer com que as plataformas cheguem a uma pontuação melhor não vai resolver também nosso problema. Só que o fato de eu saber que não vai resolver o problema no todo, eu não posso abandonar, como dizem os ingleses, o bebê fora junto com a água suja do banho. Né? Esse é o grande desafio nosso. Sim, excelente. Mas agora, quase indo pro final, com mais duas perguntas aqui. Agora, eu queria saber um pouco mais sobre o seu livro, que está sendo lançado aí, Os Laboratórios do Trabalho Digital. Queria que você contasse sobre ele, o que você encontrou nesses laboratórios, o que é que você viu sobre tudo isso que a gente conversou até agora no livro. Sim, o livro está ali longe, eu não. Depois eu ia até fazer merchan. Não pode fazer assim, né? Com ele. Fazer assim com ele, mas eu achei muito legal porque a editora Boitempo, mesmo sem me conhecer, hoje eu estou meio sóbrio, assim, nas cores. Não estou sóbrio mesmo, mas sóbrio nas cores, que eu sempre estou bem colorido e com várias camisetas psicodélicas. E a Boitempo fez uma capa toda psicodélica. Falei, nossa, parece que vocês me conheciam, né? Aí eu comecei a postar no Facebook, no Instagram, assim. Eu com a camiseta inspirada na capa do livro, coisas assim. Enfim, primeiro sobre a capa desse livro. E ele é um livro mais simples do que as pessoas podem imaginar. Ele não é um livro... Ele tem um quê de autoral, porque, enfim, eu estou ali o tempo todo, mas ele é resultado de uma série de entrevistas que a gente fez com o DigiLabor. Na verdade, no DigiLabor hoje, a gente já fez mais de 120 entrevistas com pesquisadores sobre esse tema que a gente está conversando. E a gente foi publicando isso na nossa newsletter e depois no site. E para o livro, a gente selecionou 38 entrevistas. E era muito interessante porque a gente tem muitos pesquisadores que assinam a newsletter e tal, e falavam, Rafael, eu queria muito citar isso no meu TCC, queria muito citar isso no meu mestrado, mas está num site. O meu orientador acha que citar de site não é muito valorizado. E, ao mesmo tempo, outras pessoas falam, Rafael, essas entrevistas são muito boas, que pena que elas estão espalhadas no site. Eu queria ter elas de uma maneira
E aí convencemos a Boitempo a publicar revisadas, muitas delas atualizadas, 38 dessas entrevistas, com uma introdução minha falando exatamente sobre o que é falar do trabalho por plataformas no Brasil, o que é falar desses laboratórios do trabalho por plataformas no Brasil. E as entrevistas passam por temas como colonialismo de dados, como questões de raça, gênero e classe no trabalho por plataformas, cooperativismo de plataformas e as contradições, como pensar e imaginar questões de comum, a organização dos trabalhadores por plataformas, inteligência artificial e trabalho, futuro do trabalho, as narrativas relacionadas ao trabalho por plataformas, cidades inteligentes, como é que as empresas capturam a retórica de mindfulness. O autor dessa entrevista escreveu um livro chamado Mac Mindfulness. Enfim, tem o trabalho dos moderadores comerciais de conteúdo, as pessoas que trabalham alimentando inteligência artificial, já falei dos dados. Enfim, tem um rol aí, como o Rui Braga escreveu na orelha, é um mosaico de coisas. Enquanto isso, eu estou preparando o meu livro autoral, que deve sair para a editora do Sesc, que aí sim é um livro que é para... E está sendo difícil escrever esse livro, porque é uma introdução a esse debate, só que a cada dia parece uma coisa nova. Então, quando eu sento para escrever, eu fico, puta, eu vou ter que reescrever isso, porque... E quando for lançado, já vai estar desatualizado, já me cerquei disso, mas que pode ser algo para as pessoas iniciarem esse debate. No caso da Boitempo, ela chega no universo de pessoas que a própria newsletter não chega. Então, acho que, nesse sentido, o trabalho é coletivo, e falar também o nome de algumas pessoas que estão lá, né? Do Brasil estão Fernanda Bruno, Ricardo Antunes, Roseli Fígaro, Ludmila Bilho, Bruno Moreski, Gabriel Pereira, e de fora aí tem Antônio Casilli, Jamie Woodcock, Sherry Soriano, Nick Dyer Rutherford, Nick Coldry, e Marisol Sandoval, Christian Fuchs, Ursula Rios, e que passam por esse debate todos que a gente falou. E eu acho que talvez a questão que ele tenha de mais interessante é que são entrevistas curtas. Então você pega, lê um dia, uma entrevista aqui, uma entrevista ali, aos poucos você vai colocando no debate. Tem um outro debate legal que tem lá, que é sobre descolonizar a computação. E a descolonização relacionada ao universo da tecnologia e como falar de inteligência artificial, de computação, significa, ao mesmo tempo, questões coloniais, raciais e tal. E já tem no site do Digilabo entrevistas para o segundo e para o terceiro volume. Por exemplo, a gente já publicou recentemente uma entrevista com o autor do livro Branquitude Artificial, que é um cara da área de medicina de Harvard, que lançou um livro sobre como a inteligência artificial reproduz questões coloniais, de branquitude, toda essa questão. E, então, convido vocês também a comprarem o livro ou visitarem o site, que está lá, tudo o que a gente faz questão da maioria das coisas, ou todas as coisas que a gente faz. Esse livro não, ele tem que ser pago, mas as entrevistas estão todas no site, então o acesso aberto para a gente é fundamental para a popularização também desses conhecimentos. E esse próximo livro já tem data para sair ou ainda não? Tem um deadline aí para entrega? Eu acho entrega mês que vem, mas eu acho que sai no ano que vem, no início do ano que vem. Vai ser um livro curto, como eu falei, de introdução, sem grandes teorias mirabolantes, mas a gente espera que no início do ano a gente esteja lançando mais um livro aí. Maravilha. Rafael, foi um prazeraço falar com você. Chegando no final aqui, assim, um papo excelente mesmo. Acho que tem tudo a ver com o Valim. Tudo que a gente tenta fazer por aqui, tudo mesmo. A gente tenta, ao máximo, ser uma comunidade, um ecossistema de inovação completamente diferente de outros que existem por aí. E acho que a gente está na frente dessa história, faz o negócio ser um pouco diferente, e você traduziu bastante o que a gente tenta fazer por aqui e tal. E eu queria, no final, você deixasse a sua arroba, como o pessoal te acha no LinkedIn, como é que te acha nas redes, no Twitter,
e também desse algumas dicas aí de como que as pessoas podem começar, por onde seguir para começar a pensar no trabalho de uma forma diferente, principalmente no trabalho digital. O que você sugere como conteúdo? Tá. Bom, primeiro, para quem tem interesse nesse tema, indico o @digilabor mesmo, que é DIGILABOUR. Twitter, Instagram, e o site também, que tem uma newsletter. E na newsletter a gente faz justamente essa curadoria do que naquela semana saiu de conteúdos, de artigos, notícias e tal, sobre esses temas. Então a gente tenta. É um exercício duro da nossa parte de estar sempre atualizado nessas coisas, mas a gente entende que é essencial para que a gente aprenda e as pessoas que assinam a newsletter aprendam. Então, primeiro isso, o meu nome é Rafael Groma, para quem seguir no Instagram, Twitter também. E eu convido, na verdade, vocês a conhecerem ou a presenciarem o lançamento do nosso Observatório do Cooperativismo de Plataforma. Vai ser terça-feira, às 6 da tarde. O pessoal da Valim, todo mundo convidado, porque a ideia, a gente vai lançar o nosso site com os primeiros vídeos que a gente vai lançar, e aí vai ter uma fala rápida nossa do que é o projeto. A ideia também de mais pessoas colaborarem com o conteúdo dele. Vai ser o Observatório é um spin-off do Digilabor, e que vai ser uma produção de conteúdo mais colaborativa. E para embasar isso, a gente está convidando cooperativas e pesquisadores que têm pesquisado isso para falar e se apresentar durante o evento. Então, a ideia também de vocês conhecerem todo mundo que está mexendo com esse universo e se conectarem e aprenderem mais. E aí o @ é cooperativismo de plataforma no Instagram. Sobre outros conteúdos, varia muito do que as pessoas querem ver, mas se quiser uma coisa mais clássica, o professor Ricardo Antunes e os livros dele, os escritos dele são fundamentais. Se quiser algo mais ligados a movimentos sociais, tanto o Galo dos Entregadores Antifascistas. Tem uma coisa muito interessante que eu descobri também há algumas semanas, que é o núcleo de tecnologia do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Eles têm um núcleo de tecnologia, o site chama núcleodetecnologia.com.br. Eles dão cursos de tecnologia de pontos de vista alternativos, da internet das coisas e tal. E eles construíram um assistente virtual chamado Contrate Quem Luta. Então, eles têm também um olhar diferente para isso. E, enfim, eu acho que se eu for dizer assim, siga quem o Digilabor segue também por aí nas redes. O Internet Lab tem feito um trabalho muito legal. Tem uma série de iniciativas brasileiras com um trabalho legal. Lá fora tem o Data Society, que é um super instituto. E também convidar vocês, o Digilabor faz periodicamente reuniões abertas para discutir livros, discutir temas e tal. E a partir dessa segunda, a gente vai discutir o livro Atlas da Inteligência Artificial, da Kate Crawford. Vai ser 2 capítulos por reunião. E é aberto, é só mandar um e-mail para hello@digilabor.com.br ou então pedir nos inbox das redes do Digilabor, a gente passa o PDF e os links para as pessoas acessarem. Muito, muito obrigado. Contem sempre comigo. Um abraço. Valeu demais. Até.